Salmo 139, nós vamos ler apenas o verso de número 5. Salmo 139, verso 5 diz: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Vou ler mais uma vez. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Feche os olhos. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, possa iluminar o nosso entendimento e fazer soar fortemente em nossos corações a Tua voz. Sim, nosso Deus, fala conosco em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Tu sabes o quanto nós precisamos, nós carecemos. Ouvir a Tua voz nos faz despertar para crer no Teu cuidado providencial, no Teu zelo, que o Senhor de fato nos cerca por trás e por diante, e mais, sobre nossas vidas o Senhor coloca as suas mãos. Amém? Graças a Deus. Coisa assombrosa, né? Você está cercado. Você está cercado. De Deus você não pode escapar. Jonas tentou, não conseguiu. Moisés também tentou, não pôde conseguir. Não fuja de Deus, você também não conseguirá. Você está cercado. Nós somos ovelhas num aprisco, num lugar cercado. Mas este lugar, esta cerca que o Senhor monta ao derredor do seu povo, não é uma cerca de aprisionamento, mas é uma cerca de cuidado. Nós estamos cercados pelo cuidado de Deus. O Senhor nos cerca por trás e por diante. E como se isso não bastasse, sobre as nossas vidas, Ele põe a sua mão. Graças a Deus. Este salmo foi escrito por Davi, e ele é tido como a coroa dos salmos, o principal dos salmos, o ponto alto do livro dos salmos é o salmo número 139, e daqui, Davi aqui, ele se põe a meditar na grandeza do Senhor seu Deus, e ele reflete, ele pensa, ele abre o seu coração para, pelo Espírito Santo, perceber a grandeza do cuidado com o qual ele está cercado. Davi ele era pastor de ovelhas, ele cuidava do rebanho de seu pai Jessé, e ele no cuidado, ele no trato, ele na ação de proteger as suas ovelhas, por vezes ele enfrentou leões e ursos, com certeza ladrões, salteadores, e ele de tudo fez para pôr a salvo o rebanho que lhe fora confiado. Você está sob o cuidado de Deus. Jesus, o bom pastor, Jesus, o supremo pastor das ovelhas, cuida dos seus. Ele te cerca por trás e por diante. Ele põe sobre a sua vida sua mão. Você está cercado por Deus. E neste salmo aqui, Davi ele se pôs a pensar a respeito da grandeza daquele que cuidava da sua vida. E ele, na sua reflexão, claro, pelo Senhor, o Espírito Santo, chegou a entender um pouco desta grandeza. E ele pensou aqui sobre a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência de Deus. O salmo começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. O que é sondar? É ir lá no íntimo, lá na profundeza. Senhor, o Senhor me conhece não apenas naquilo que eu apresento diante das pessoas. O Senhor conhece o meu íntimo, o Senhor me sonda, o Senhor vai lá dentro, o Senhor de fato me conhece. Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus me conhece, Deus te conhece. E veja como é detalhado este conhecimento de Deus a respeito das nossas vidas. O Senhor conhece o nosso cotidiano nas suas minúcias. Verso 2 diz: sabes quando me assento e me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. As minúcias, os detalhes, aquilo que compõe
o nosso dia a dia, as coisas mais triviais, mais simples. Quando eu tomo assento, quando eu me levanto, Deus conhece, Deus sabe. Quando eu repouso, quando eu me ponho a trabalhar, Deus conhece todas as coisas e de longe Ele conhece também os meus pensamentos. Os meus pensamentos. Você já se pôs a pensar a respeito da voz que ecoa na sua mente enquanto você pensa? É a tua própria voz, não é? Tenta pensar com a voz de outro. Fica com um pensamento comprometido, atrapalhado. Normalmente, quando você ouve a voz de Deus, quando Deus intuitivamente fala ao teu coração, Ele se vale da tua própria voz. Ele fala com você se valendo daquilo que é familiar a você. Deus não fala com a voz de Deus, Deus fala com a tua voz. O Senhor, Ele conhece os nossos pensamentos e Ele penetra nesses pensamentos e Ele mais, conduz e fala conosco através destes pensamentos. Verso 3 diz: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, todos os meus procedimentos. Deus conhece tudo a respeito de mim. O conhecimento de Deus é tão detalhado a ponto da Bíblia afirmar que até os fios de cabelo da minha cabeça estão todos contados. Ele de fato me conhece. Deus me conhece mais do que eu mesmo me conheço. Vez ou outra a gente se surpreende com a gente, né? Eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Mas Deus não foi tomado de surpresa, porque Deus te conhece. Deus me conhece mais do que você e eu nos conhecemos. Deus, Ele é onisciente, quer dizer que todo conhecimento, toda sapiência, tudo, absolutamente tudo, Deus conhece. E dentro da sua onisciência, existe um aspecto da onisciência chamado presciência. Quer dizer que Deus de antemão conhece aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou pensar, como eu vou agir e reagir diante de algumas situações. Deus de antemão conhece todas as coisas. Deus conhece tudo, Ele conhece o fim ainda no começo. Deus conhece todas as coisas. Vez ou outra ao longo da nossa trajetória neste mundo, né? Ao longo da nossa vida, existem algumas situações que nos surpreendem, né? E agora? Deus não foi tomado de surpresa. E a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E este Deus em quem nós somos instados a crer é o Deus que conhece todas as coisas. O que o amanhã trará? O que nos reserva o amanhã? Nada. Porque o nosso futuro não está na mão do amanhã, o nosso futuro está na mão de Deus. Verso 4: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Antes de nós falarmos, antes de nós expressarmos os nossos pensamentos, as nossas razões, as nossas motivações, os nossos argumentos, ou ainda mesmo os nossos sentimentos, antes de nós abrirmos a boca, eu já te conheço. Eu já te conheço. Tem uma brincadeira que eu faço com a minha sogra. Vez ou outra ela se depara na minha frente, estou calado, quieto, e ela fica olhando fixamente para mim. E quando eu atento para isso, eu falo: não tente ler a minha mente. Pare de ler a minha mente. Sai da minha mente. Porque ela tem essa presciência, esse pré-conhecimento. Por que você está triste? Eu não estou triste, eu estou cansado. Final do dia, sextou, não aguento mais. Por isso eu estou calado. Não, você está triste. Não estou triste, eu estou cansado. Eu estou cansado. Sai da minha mente.
pessoas, por vezes, por familiaridade, às vezes nos conhecem no olhar, não é assim? A Ana Paula dá uma olhada para a Rafaela, para o Felipe, eles já sabem. Opa, peraí, deixa eu ver. Já entendi, mãe, não é assim? É por conta da familiaridade. Às vezes, num olhar eu já percebo, Juliana não gostou. E eu sou mais transparente com ela do que ela. Às vezes eu tento até disfarçar, mas não consigo. Não consigo disfarçar o que eu estou sentindo. Mas Deus não precisa de nenhuma evidência. Deus, ele não precisa de absolutamente nenhum sinal dado por mim ou por você. Deus, ele te conhece. Antes de você abrir a sua boca, Deus, ele te conhece. E o verso 5 diz: tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a tua mão. Veja que aqui agora ele já está se extasiando, se maravilhando. Ele está sendo tomado pela admiração própria de alguém que está sendo sondado por Deus. Eu estou cercado. Deus de fato me conhece por dentro e por fora. Não se faz necessário que eu abra a minha boca e expresse os meus sentimentos, exponha as minhas razões. Deus me conhece de todo. Ele me cerca por trás, ele me cerca por diante, ele põe sobre mim a sua mão. Deus de fato me conhece. E o verso 6 diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, não o posso atingir. Deus é demasiadamente grande. Este Deus que é Deus sobre a minha vida, de fato e de verdade, me conhece. E o verso 7 ele diz: agora outro atributo, outra qualidade inerente à pessoa divina, à pessoa bendita do nosso Deus. Deus não é apenas onisciente, senão também onipresente. O verso 7 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Verso 11: se digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Já parou para pensar que Deus está totalmente presente aqui e agora? Porque o que é essa onipresença de Deus? Deus é tão grande que na sua grandeza ele se esparrama ao longo de todo o universo. Não é isso. Deus está totalmente presente aqui, e ao mesmo tempo Deus está totalmente presente na tua casa. Deus está totalmente presente no Japão. Deus está totalmente presente no céu. Deus está totalmente presente em todas as partes. Deus está aqui. Já a essa altura da exposição dos Salmos, o nosso coração é tomado por uma convicção de que Deus ouve as orações. Por vezes a gente é meio fraquinho na fé, né? A gente começa a falar e a gente não está sentindo nenhum arrepio, nenhum calor no coração, nenhuma emoção forte. A gente fala: será que Deus está ouvindo a minha oração? Deus, ele te sonda, Deus, ele te conhece. Antes mesmo de você abrir a sua boca, ele já sabia o que se passava no teu coração. Deus está totalmente presente no lugar onde você está. Como pode existir em nosso coração alguma sombra de dúvida? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Deus conhece, Deus vê, mesmo aqueles pensamentos que por vezes a gente quer ocultar, disfarçar, maquiar. Mesmo esses pensamentos secretos, né? São coisas que por conta da vergonha se escondem, diz a Bíblia. Mesmo esses pensamentos Deus conhece. Quanto mais de maneira propositiva diante dele nós nos colocamos e clamamos: Pai, em nome de teu filho Jesus eu venho a ti. Deus, ele conhece.
Nunca mais tenha dúvida. Deus ouve as tuas orações. Deus ouve as tuas orações. Deus presente está em todas as partes. Onisciência, onipresença. E agora, verso 13. Onipotência. Deus é todo poderoso. Não há nada, não há nenhuma limitação para aquilo que Ele intenta realizar. Pois tu formaste o meu interior e tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto porque modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Ele se pôs a pensar também a forma como Deus o trouxe à existência. Que mistério! Ainda hoje é assombroso. E olha que nós temos ultrassom, nós temos tantos recursos, não é assim? A criancinha lá tem poucos dias, já sai a foto, pode usar no RG, né? Tão detalhado que é o rostinho, já dá para ver o olhinho da mãe, a boquinha do pai, né? Para alegria ou para tristeza, né? Dá para ver, né? E tem lá, né? Pode tirar uma foto lá. É um pouquinho caro, mas o pessoal tira uma foto 3x4 do seu neném dentro do seu ventre. Mas ainda assim é assombroso como esta criança é gestada, é formada, é concebida, se desenvolve no interior. Isso daí é o Deus poderoso que realiza. O Deus onipotente. Davi se põe a pensar e com o auxílio do Espírito Santo ele chega à conclusão: Deus me formou como aquelas mulheres que se põem a tecer um vestido, um tapete. Eu fui entretecido, eu fui tecido, eu fui Deus me fez com uma agulha de crochê, parece. Eu não sei como é que Deus me fez, mas eu era ainda no ventre da minha mãe uma substância informe, sem forma. Os meus ossos foram criados por Deus. Isso daí é demais para mim, Deus. Isso daí é demais para mim, Deus. Às vezes a gente fica pensando, né? O sobrenatural de Deus, os milagres, não é assim? Irmãos, é que o sol sempre pela manhã se levanta, né? Nasce. Isso é natural. Não é natural. Deus não deu corda no mundo e soltou o mundo, agora ele trabalha por si só. Não. Deus cria, sustenta e dirige tudo. De caminho para cá, a gente passa ali, né? Naquela rua comprida que vem para cá, e os aviões estão pousando. A gente se admira. Como é que esse bichão voa? Olha a engenhosidade humana. Olha a capacidade criativa. Olha só, tantas toneladas, mas tem lá autonomia de voo, levanta voo, voa e depois pousa. Isso é maravilhoso, não é? Isso é conquista do homem? Sim. Através da viabilização, da estabilidade das leis que regem o universo. Todas estas leis têm um legislador, Deus. Questão aerodinâmica, né? Se for até uma velocidade, a asa estiver numa posição, então cria um atrito capaz de levantar tantas toneladas da terra. Irmãos, quem garante isso daí, a estabilidade destas leis, é o Deus onipotente, é o Deus todo-poderoso. E existe um aspecto da onipotência divina que é o mais maravilhoso, com certeza.
A onipotência diz que não há limitação para a realização daquilo que Deus intenta fazer. Não há coisa demasiadamente difícil para Deus. Para Deus tudo é fácil. Olha só, a gente se anima a orar, né? A gente se anima a orar, né? Porque o Deus que cura uma febre, Ele cura o câncer. O que é mais fácil para Deus? Para Ele não há coisa demasiadamente difícil. Nós é que impomos a nós um desafio. Eu vou precisar me esforçar mais em oração, porque esse problema é maior do que quem? Cara pálida, maior do que você, não maior do que Deus. Para Deus não existe coisa fácil, coisa difícil, afinal de contas Ele é onipotente. Não há limitações, restrições para aquilo que o nosso Deus deseja fazer. E muito do que o Deus Todo-Poderoso faz na terra, Ele o faz em resposta à oração do seu povo. Eita, eu vou começar a pedir coisas para Deus. Deus está disposto a fazer coisas que eu não posso fazer. Peça a Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Mas o aspecto mais maravilhoso deste atributo divino chamado onipotência é a onipotência moral. Deus não se corrompe. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus é incorruptível, Ele é santo e a sua santidade é avessa a todo mal moral, ao erro. Deus não pode ser maculado pelo pecado, é a sua onipotência moral. Deus é um Deus que não pode mentir, está escrito na Bíblia. É impossível que Deus minta. É uma limitação, não o poder mentir, Deus não poder mentir, não, é uma expressão do fato dele ser todo poderoso, e portanto, Deus não volta atrás naquilo que disse também. Ele é totalmente confiável, porque Ele tem poder e caráter. Quantas pessoas nos fazem promessas? E muitas delas têm até a intenção de cumprir a promessa que fez, mas falta-lhes poder para cumprir a promessa. Lembra-se quando seu pai te fez a promessa, eu vou te dar, mas no final ele não pôde dar. E ele ficou mais triste do que você. Por quê? Porque ele de fato queria dar, mas só que ele não pôde. Papai não pôde. Ele não pôde. Ele tinha a intenção, ele tinha o desejo, estava dentro dos planos dele, mas ele não teve poder. Há outros, porém, que têm poder, mas não têm caráter, não têm firmeza na palavra, prometem e não cumprem, porque não poderiam? Não, porque voltaram atrás. O nosso Deus é totalmente confiável, porque Ele tem poder e Ele é fiel às suas palavras, às suas promessas. Confiemos no Deus onipotente, confiemos no Deus onipotente. Então o nosso Deus é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Agora vamos voltar no versículo 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Não dá até um arrepio lá no interior? Ele me conhece, Ele está presente, Ele é todo poderoso. Isso é demasiadamente assombroso para mim. Deus me cerca, eu estou cercado, eu estou no aprisco de Deus, eu sou uma ovelha no aprisco de Deus, Ele me cerca, aleluia. Salmo 3 diz: de manhã cedo Davi acordou, tomou um susto, e ele exclamou: como cresceram os meus inimigos! Muitos são os meus adversários, muitos são os que se levantam para dizer: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, tu és o meu escudo, tu és a minha destra e a minha força para vencer.
Eu não vou temer os 10 milhares que me cercam, tomando posição contra a minha alma. Porque tu és, Senhor, aquele quem me dá escape. De repente isso acontece nas nossas vidas, a gente acorda e é tomado de surpresa por algumas notícias más. A gente se vê cercado por problemas. Quando os problemas te cercarem, dê uma segunda olhada. Deus me cerca de mais perto, por trás, por diante, sobre mim Ele põe a sua mão. Os inimigos me cercam, estão ao meu derredor, mas o Senhor está mais perto de mim. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se lembra de Israel, sob a liderança de Moisés, eles estão caminhando no deserto, rumo à terra prometida, mas o Senhor lhes dá uma direção, um caminho nada convencional, e agora eles se veem totalmente cercados. O mar vermelho está à frente deles, Faraó e o seu exército está lá atrás. Eles estão cercados pelas barreiras naturais, pelos inimigos que estão ali no seu percalço. Mas o Senhor estava aqui, cercando o seu povo. Por trás, por diante, sobre o seu povo estava colocando a sua mão. No deserto nós bem sabemos, uma coluna de fogo precedia o povo, como que guiando o povo no deserto. Mas quando o Faraó chegou bem perto atrás, aquela coluna se colocou lá atrás. E entre Faraó e o povo de Deus estava a mão do Senhor. Ao longo de todo aquele trajeto, ao longo de toda aquela caminhada, um sol para cada um, né? Acho que era mais ou menos a temperatura que está agora, um sol para cada um. Estava muito calor e o povo caminhando no deserto, mas uma nuvem da parte do Senhor fazia sombra sobre o seu povo. O Senhor me cerca por trás, o Senhor me cerca por diante, sobre mim Ele põe a sua mão. Você está cercado, você está cercado. Não há como ocultar o que você traz do seu coração, Deus te sonda. Não há como você se ausentar da presença de Deus, porque por onde quer que você intentar fugir, Deus está totalmente presente ali. E Ele é todo poderoso. Quem aqui nunca brincou, né? Com as formiguinhas? Não é crueldade não, ficar esmagando as formiguinhas. Que dó da formiguinha. É um meme antigo, depois você pesquisa, tá? Você não conhece. Aquela trilha de formiguinha e você grande, coloca a sua mão e faz a formiguinha mudar o seu curso. E elas fazem, né, de forma intuitiva, instintiva, sei lá, continuam seguindo o seu trajeto, o seu caminho. A gente tem que ter essa noção, que o nosso Deus, que é grande, que tem a visão ampla do trajeto, do caminho pelo qual nós estamos passando. Este Deus lá de cima monta guarda sobre o seu povo, exerce uma supervisão providencial. A providência, a forma como Deus exerce o seu governo, o seu domínio sobre nós. Nada é por acaso. Aconteceu por quê? Porque tinha que acontecer. Fatalidade. Não há casualidade. Existe um propósito, existe um porquê. E por vezes a gente está indo tão feliz realizar os nossos planos e projetos, e vem então do céu aquela mão grande, a mão de Deus, e nos cerca. E a gente é forçado a tomar um outro caminho. Deus não me ama, Deus não me gosta, Deus não me quer. Muito pelo contrário. O Deus que do alto conhece todas as coisas sabia que aquele caminho te levará, haveria de te levar para a ruína. E Deus então frustrou os nossos planos para fazer mudar a nossa trajetória. Por vezes algumas circunstâncias nos levam de cá para lá e a gente não entende nada. De uma hora para outra a gente se vê. E agora a gente é forçado pela situação, não está nos nossos planos. O nosso plano era outra coisa, mas de repente
muda tudo. Eita, tá dando até um medo agora, né? Tá dando até um santo temor no coração. De repente muda tudo e a gente tem que vender tudo e ir para um outro lugar que não é o nosso lugar. E quando a gente chega lá, Deus está todinho lá. Porque o Deus que te usa aqui, te usa lá. O Deus que está aqui, também está lá. E não era o meu plano, não era o meu propósito, mas de repente, a mão de Deus, louvado seja o teu nome, impediu o meu trajeto e mudou o meu percurso, mudou o meu caminho. Reina, Senhor, estabelece a tua vontade, louvado seja o teu nome. Morro de medo, mas confio em ti. Amém. José tem um sonho, já estou encerrando. José, o patriarca, um dos 12, tem um sonho. E no seu sonho, ele percebe, né, naquela visão figurada, e a visão foi dupla, confirmando que a coisa era certa, né? Quando você sonha duas vezes com a mesma coisa, é porque Deus vai fazer rápido, viu? Biblicamente falando, né? Foi a visão dupla que Deus deu para Faraó também, né? Deus, quando fala duas vezes seguidas assim, é porque a coisa vai mudar drasticamente pela intervenção dele na terra. A Juliana sonhou outro dia, né? Estava até comentando. Ela sonhei que chegava na escola e a bandeira estava a meio mastro. Eu falei, ora Ju, ora, porque meio mastro é... Lembra da morte do Pelé? Todas as bandeiras ao meio mastro. Passou poucos dias, a inspetora da escola, ela faleceu. Foi rápido. Foi rápido. Mas o nosso Deus nada faz sem antes comunicar aos seus santos, aos seus profetas. Eu tenho medo da Juliana. A Juliana abre a boca, as coisas acontecem. Já viu que 2, 3 vezes Deus, ao longo da mensagem, falou que Ele fala através de sonhos? Percebeu isso? Não estava no script aqui não, mas Deus fala, viu? Preste atenção no que Deus está falando com você. E José, o patriarca, tem aquele sonho e ele entende que ele vai exercer primazia diante dos seus irmãos. Ele vai ser o chefe do clã. Ele vai estar numa posição de autoridade. E ele, de forma ainda divertida, né, jovenzinho que era, abre a boca e fala assim, olha, eu sonhei que um dia eu vou liderar vocês. Eles invejam a José, odeiam a José, e eles passam a maquinar um plano. E um dia em que o pai de José o envia até o campo para ver como é que eles estavam lidando ali com o gado miúdo, aí então, de longe, eles veem lá o rapaz vindo com aquela veste diferenciada, né, talar, que já denunciava a intenção do pai de fazer de José o chefe do clã, né, porque os demais, né, que usavam roupa mais curta, exerciam uma função braçal, mas aqueles que tinham roupa mais longa, eram os que mandavam, os que trabalhavam era gerente, trabalhava, né, mandando, né, e o pai de José deu essa roupinha para José, ele está lá todo vestido de gerente lá, indo visitar os seus irmãos. Os irmãos veem ele de longe e falam assim, ó, lá vem o sonhador, lá vem o sonhador. Aí alguém tem uma ideia, vamos fazer o seguinte, vamos dar cabo desse rapaz logo aí. E eles maquinam o mal contra o seu irmão, o lança dentro de uma cisterna, mas um dos irmãos fala assim, não vamos matar nosso irmão. Aí estava vindo lá uma comitiva de midianitas rumo ao Egito. Vamos fazer o seguinte, vamos matar o nosso irmão não, vamos vender ele para o Egito, a gente nunca vai ouvir falar a respeito desse rapaz aí. E foi vendido para o Egito, e o José foi levado a contragosto para longe do convívio do seu pai e também de seus irmãos, e agora ele está lá no Egito, é caluniado, é encarcerado, mas Deus no devido momento o eleva à condição de vizir do Egito. Era Faraó e José que mandava na coisa toda. E num tempo de fome posterior,
desce a mando de Jacó, os patriarcas de Israel, eles vão para o Egito, porque àquela altura o Egito é tido como o celeiro do mundo, né? Por causa do transbordar do rio Nilo, havia fertilidade e eles ali, ao longo da boa administração de José, eles se prepararam para a fome que haveria de vir, como de fato veio, e atingiu todo mundo conhecido de então. Então agora vem os irmãos de José para o Egito para tentar comprar alguma comida. E quem é que está mandando lá? O José. E o José por fim se dá a conhecer: vocês intentaram fazer mal contra mim, mas eis que Deus tornou o mal em bem, então não tenham medo. Olha, eu não vou pagar com a mesma moeda. Eu entendi, foi plano de Deus, foi Ele quem me enviou adiante de vós para preparar lugar para vocês. Olha só que coisa. Abre o coração, irmão e irmã, deixa o propósito de Deus prosperar, porque nós somos por vezes, contra a nossa vontade, empurrado pelas situações essas por vezes criadas por pessoas que deveriam nos amar e nos proteger, mas que nos entregam de bandeja as situações pelas quais a gente não queria passar. Mas lá na frente a gente entende o propósito de Deus, que é mais amplo. Nem sequer por um momento a mão do Senhor se retirou de sobre a vida de José. O Senhor o cercou por trás, por diante, foi sobre ele a sua mão. Então, independentemente das coisas que nos acontecerem, tenha certeza, irmão, irmã, Deus tem um propósito. Quem crê nisso diz amém. Então, se de repente aquela pessoa que te fez mal agora está na sua frente, como que carecendo de algo que está na sua mão, canta aquele hino, né? A gente viu passar na prova e não te ajudou, agora vai comer o pão que o diabo amassou. Não, não é assim. Deixa o propósito de Deus prosperar. Olha, você intentou fazer um mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. E agora eu entendo que aquela situação me empurrou para essa posição, porque é deste lugar que Deus quer me usar, e me usar inclusive para te favorecer. Amém? Foi assim com Jesus, foi assim com José, desprezado pelos seus irmãos, mas se tornou aquele que tinha a chave para trazer provisão àqueles irmãos. Foi assim com o próprio Senhor Jesus. Aliás, o José tipifica o Senhor Jesus, né? Que foi rejeitado pelos seus, mas se tornou o Salvador dos seus. Meu irmão, minha irmã, nos próximos dias, uma pessoa que te fez o mal vai estar na marca do pênalti. Você vai ameaçar, o goleiro vai cair. Agora é só rolar e você vai chutar a bola para fora, o jogo terminar 0-0. Amém? Perdoa e favorece, porque assim você vai se tornar um servo de Deus, uma serva de Deus. Não revida, não dá o troco, não lança no rosto, simplesmente abençoa. Abençoa. Amém? A gente não consegue fazer isso não. Desamparado pela graça de Deus, a gente faz. E a pessoa ainda vai sair contando vantagem, como se tivesse razão. E você vai abaixar a cabeça e vai se gloriar só em Deus. Amém? Então, ser crente é isso aí, irmão. Ser crente é estreitíssimo. Amém? Mas o que Deus quer que nós pensemos nesta manhã é o seguinte: eu estou cuidando de você. A minha mão está sobre a sua vida. Mão de graça, mão de cuidado. Quando você pegou o seu filho, a sua filha no colo, né? Não dá vontade de cuidar? Não dá vontade de cuidar? Ninguém pode falar mal. Pode estar fazendo pirraça, pode estar fazendo coisa que não é para fazer. Meu filho não faz isso. Lógico que faz. A gente sabe que faz. Mas é meu. Quer saber de uma coisa? Às vezes ou outra, até nós, né, que somos santos, homens e mulheres de Deus, vacilamos, né? Mas Deus não nos trata de forma desmedida, com rigor desmedido. Olha, pisou na bola, mas é meu. Deixa que eu cuido.
Deixa que eu trato. Deixa que eu trato. Dr. Russell Shedd já dorme no Senhor. Pastor batista, né? Ele, para ilustrar a forma como Deus nos trata, na mão de Deus há misericórdia e graça. E para ilustrar a misericórdia e a graça, ele contava essa história. Certo pai falou para o seu filho, que era arteiro, né, e de forma corriqueira fazer umas coisinhas que entristeciam o pai e a mãe. Ele falou: filho, não faz mais isso, senão eu vou te dar 10 palmadas. E o filho que foi? O que fez? Fez de novo. O pai chegou em casa com um sorvete que o filho tanto gostava, daquele sabor que o filho tanto gostava, colocou na geladeira. O filho viu. Filho, vem cá. É agora, 10 palmadas, conforme a promessa do meu pai. Aí o pai falou: filho, você fez o que eu falei para não fazer? Ah, pai, fiz. Errei de novo. Filho, vai lá na geladeira, lá tem um sorvete. O pai comprou para você. Vai lá. Tem coisa aí, hein? Eu não mereço? Foi, abriu a geladeira, pegou o sorvete, sentou na frente do pai. Come, é para você, o pai trouxe para você. O filho, sem entender, comeu. Mas pai, eu não mereço. Com isso eu quero te mostrar o que é a graça. Graça é isso, quando o pai nos dá algo que nós não merecemos. Meu pai é bom. Mas pai, e as 10 palmadas que o senhor disse que me daria? Não vou dá-las. E com isso, eu ensino a você o que é misericórdia. Misericórdia é quando o pai não dá para você aquilo que você merece. Você merece as 10 palmadas, mas misericordiosamente, eu não vou dar isso para você. Eu te trato com graça. Eu te dou aquilo que você não merece. Toma o sorvete. Que coisa, né? A pior forma de disciplinar um filho é isso, você sabia? Hã? Meu pai me ama, meu pai é bom. Eu nunca mais vou fazer isso, porque eu não quero entristecer a ele. De repente o coração de alguém aqui está apreensivo. Eu errei. Eu estou aguardando uma palmada forte da parte de Deus. Deus está dizendo a você: a minha mão te cerca com misericórdia e com graça. Sobre você eu ponho a minha mão, e a gente sai daqui hoje transformado. Eu não quero mais errar, eu não quero mais entristecer o meu pai, porque ele é tão bom, ele é tão bom, ele é tão bom. Feche teus olhos. Você agora vai falar com Deus. Será que Deus vai ouvir a sua oração? Será que Deus vai sondar o coração do meu irmão e da minha irmã? Será que Deus está presente aqui? Será que Deus tem poder para responder a esta oração? Senhor nosso Deus, maravilhosa é a tua graça, e a tua misericórdia se renova a cada manhã. O teu poder está para além daquilo que nós podemos imaginar. Tu és Deus, e louvado seja o teu grande nome, porque hoje o Senhor comunicou ao nosso coração de forma clara, que o Senhor está conosco, independentemente da situação pela qual nós estamos passando, que o Senhor é quem nos guia, que nada acontece nesta vida senão por permissão e plano teu, que o Senhor de um limão faz uma limonada. O Senhor é maravilhoso. Então guia as nossas vidas e nos faz temer e amar ao Senhor e entender, ó meu Senhor e meu Deus, que nós não devemos revidar a este ou aquele, porque mesmo quando nós somos injustiçados, o Senhor se vale daquele mal para trazer um bem maior. Aleluia. Deus vai mudar uma situação. Deus vai mudar uma situação. Deus vai trazer uma situação lá do passado, uma situação amarga do passado, e vai fazer um suco muito doce, para que você com esta pessoa se assente na mesa, e possa então desenvolver
uma mais firme e duradoura e abençoada amizade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Olha para mim, em nome do Senhor Jesus. Deus é bom comigo, Deus é bom com você. Imitemos o Pai Celestial. Ele nos cerca por trás, por diante, Ele põe sobre nós a sua mão, Ele nos toma no colo. Irmão, irmã, façamos o mesmo. Deus vai trazer uma pessoa na nossa frente. Essa pessoa não merece. Essa pessoa merece 10 palmadas, mas você vai dar um sorvete para ela. Você vai colocar a mão de um lado, do outro, e vai dar um abraço nesta pessoa, transbordando o amor e a graça de Deus, que de forma tão maravilhosa preencheu o teu coração. Agora você vai transbordar isso e essa pessoa vai conhecer, é crente de verdade. É diferente esse povo, é diferente essa gente. Faz isso, porque nisso tem uma bênção, porque nisso tem uma bênção.